Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem e com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quem é esse anjo aqui? Quem é que no Apocalipse é descrito vindo com as nuvens? Cristo. No capítulo 4 você tem um arco-íris sobre o trono de Deus. Aqui aparece o arco-íris. No capítulo 1 você tem a cena de um rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. É uma descrição do Cristo glorificado, no capítulo 1, verso 12 em diante. Então, o capítulo 10 de Apocalipse apresenta o próprio Cristo. E aí diz o capítulo 10 de que ele colocou um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa essa posição de Cristo, com um pé sobre a terra e um pé sobre o mar? A sua autoridade. A autoridade sobre terra e mar. Isso significa essa posição. Agora, quando chegamos ao capítulo 13, você tem duas bestas. Justamente uma que sai da terra e outra que sai do mar. Por quê? Porque esses poderes estão desafiando a autoridade de Cristo. Então esses poderes, esses animais que vamos entender hoje serem poderes, estas bestas, esses animais que saem da terra e saem do mar, era onde Cristo estava com os seus pés, aonde ele estava dominando, e agora esses dois poderes tentam tirar o domínio de Cristo. Esse é o contexto do capítulo 13. Então nosso desafio hoje é identificarmos essas duas bestas e entendermos mais a respeito de um decreto que juntas elas irão lançar. Lá em 15 de fevereiro de 1798, o Papa foi preso, perdeu todo o seu poder e sua autoridade. Só que a profecia dizia que ele voltaria no cenário, e a terra inteira se maravilharia seguindo esse poder. Como nós podemos entender isso? Como isso seria curado? Apocalipse 13, 8 diz que quando a ferida for curada, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a autoridade, o poder, a hegemonia que esse poder teve na Idade Média, voltará, segundo as profecias do Apocalipse. Mas como isso será possível? Basta você olhar para a história. E ao longo da história dos papas, nós vemos sempre uma briga pelo poder e pela supremacia. Então, para que esse poder volte à ascensão, vai haver uma união. De quem? Da segunda besta com a primeira. Mas quem é essa besta que sai da terra? Nós interpretamos esse poder como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Agora o que acontece com esse poder? Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então será os Estados Unidos da América do Norte, será esta nação que vai levar o mundo a adorar o papado. Como isso será feito? Apocalipse 13, 16 e 17 responde: a todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Sabe o que é isto? Um decreto que vai ser imposto para que as pessoas adorem a besta. O decreto dominical. A santificação do primeiro dia da semana. Isso vai começar lá, pelos Estados Unidos, e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Os dois poderes vão se unir. E a conversa diplomática entre Casa Branca e Vaticano já é um capítulo na história. Lá em 1951,
foi levada uma proposta ao Senado norte-americano para que houvesse uma união desses poderes, uma união política. E houve uma confusão tão grande no Senado que a sessão teve que ser cancelada. 1951. Mas nada como o tempo para fazer esquecer as coisas. E quando chegamos na década de 1990, nós temos a relação diplomática consumada através do Papa João Paulo II e de Ronald Reagan. Por que o domingo tornar-se-á o elemento aglutinador para esta união? O Papa já tem defendido isso há séculos. Isso não foi diferente com João Paulo II, que no seu pontificado publicou esta obra, Dies Domini, o dia do Senhor. E olha o que diz essa encíclica papal do Sumo Pontífice João Paulo II sobre a santificação do domingo. E nesta carta papal está todo o embasamento que eles usam para tentar dizer que o domingo é o dia santo na Bíblia. Resultado, esta união, ela vai acontecer. Inclusive a revista Time, naquela década, parece que, seguindo as profecias de Apocalipse, colocou como matéria de capa Reagan e João Paulo II e intitulou a matéria A Santa Aliança. William Wilson foi nomeado primeiro embaixador no Vaticano. E nós temos agora o início das relações diplomáticas entre esses dois poderes. Isso jamais foi percebido antes. Ou seja, o mundo está se polarizando. E o que vai acontecer? A humanidade será dividida entre dois grupos. Aqueles que vão aceitar o selo de Deus, e nós estudamos ontem sobre o selamento, sábado sobre o selamento, e aqueles que vão aceitar a marca da besta.